Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Pode Papo com Raquel e Samir e eu, Luciana Moreno, e hoje vamos falar sobre a infância. O quanto é importante essa fase na vida das pessoas. Porque todo mundo não nasceu da cegonha, todo mundo nasceu de alguém e parte-se do princípio que tem uma infância. Separamos algumas perguntas, mas eu vou passar a bola agora para o outro lado da mesa para que os meus colegas se apresentem e falem um pouquinho também sobre isso. Bora lá, quem vai? Bom, meu nome é Samir Tarifi, sou educador financeiro, eu venho contribuir aqui com essas duas mulheres maravilhosas, com a minha opinião. E eu tive uma infância maravilhosa, se eu pudesse eu voltaria e faria tudo exatamente do jeito que eu fiz. Eu espero que as minhas filhas também tenham essa recordação da infância delas, porque eu contribuí o máximo para que elas tivessem uma boa recordação desse momento. Eu sou Raquel Marques, psicóloga clínica. E já começarei com um tema teórico. Meu Deus, ela sempre vem com essas. Não, que é uma dúvida que todo mundo pergunta. Infância. Qual que é a idade? Vocês acham que infância vai até que idade? Boa pergunta. Quando meu pai falou, a partir de 12 anos você não ganha mais presente no Dia das Crianças, eu fiquei bem chateado. E eu me achava uma criançona com 12 anos. Mas eu acho que vai até você começar a beijar na boca. Ai, meu Deus, eu beijei na boca com 12. Não vale, então. Mas calma aí, eu acho que vai até os 14, Raquel. Porque pela lei da criança e do adolescente, até os 14 é adolescente. Não, então, mas a gente tá falando da infância. Então, exato, até 14, daí vira adolescente. Não, meu Deus. Errado. Viu como é bom ter um psicólogo de vez em quando? Eu sou psicólogo na mesa, sempre. A infância vai mais ou menos até os 10 anos. Depois começa a pré-adolescência, para depois de fato começar a adolescência. Então, lembrando que todo tema e todo assunto que abordaremos neste episódio hoje, falaremos até do 0 aos 10 anos. Bom saber. Não sabia, ó. Ponto positivo para nossa psicóloga de plantão. Porque, na verdade, essa é a grande pergunta do consultório, por isso que eu trouxe. Mas até quando vai a infância? Quando começa a pré-adolescência? Quando começa a adolescência? E muito dessa pergunta vem por uma questão que eu acho muito engraçada. Dia das Crianças. Ganha ou não presente? Ganha ou não presente, porque daí chega Dia das Crianças e os filhos pedem presente, só que daí depois exigem que querem ir pra festinha, querem ir pra resenha, então fica aquela coisa do, mas você não é criança pra sair, mas é criança pra ganhar presente no Dia das Crianças, então afinal de contas, qual é a idade que a gente aborda esse tema e que a gente faz essa separação? Então, praticamente nós, da psicologia, encaramos que dos 10 aos 11 anos entra a pré-adolescência, então até 9, 10 anos é considerado ainda infância. Uma infância. Perfeito. Muito bom, deixa eu recalcular o meu escopo aqui de raciocínio para recomeçar recalculando rota para saber. Bom, um dos temas do nosso podcast hoje, que fala sobre a infância, é uma pergunta que é bem, assim, que traz curiosidades. A infância, ela molda silenciosamente o adulto ou não? O que vocês acham? 100% sim. 100% sim. Nossa, então quer dizer que eu devo ter sido bem rebelde. E você, Samir, o que você acha disso? Eu acho que sim, não tenho a menor dúvida disso. Não sou um psicólogo, mas muitas coisas que eu faço hoje, decisões que eu tomo, eu me reconheço desde criança com essas convicções. Então acho que marcam bastante o resto da vida. Isso, assim, tecnicamente falando, é verdade mesmo. Sim. O que a criança faz? Observa pai e mãe o tempo todo. Observa a funcionária de casa, observa a família, observa os colegas. Então, eu sempre brinco e falo, gente, criança não tem nada para fazer, a não ser ficar observando pai e mãe o tempo todo. E tem um tema que eu gosto muito de deixar claro para todo mundo, que é o seguinte, comportamento educa muito mais do que a fala. Então não adianta o pai e a mãe se comportarem de determinada forma e educarem de forma completamente diferente. Um exemplo no trânsito, por exemplo. As crianças estão dentro do carro.
E aí o pai e a mãe na escola falam, você não pode gritar com o amiguinho, você não pode bater no amiguinho, você não pode brigar com o amiguinho. Pode xingar o amiguinho. Aí o pai está dirigindo, a mãe está dirigindo e um colega de trânsito corta o seu carro, a frente do seu carro. É modelo, é comportamento. Então, não brigue, não grite e não xingue, porque você está mostrando e educando o seu filho com esse seu padrão de comportamento. E aí chega para a criança o que a gente chama na terapia de dupla mensagem. Os pais falam uma coisa e agem de forma completamente diferente. As crianças não sabem o que seguir. Então, é muito mais fácil seguir o comportamento, porque o que a gente aprende é o comportamento. Muito mais pelo comportamento do que pela fala. Então, a tendência da criança é seguir o comportamento, porque é o modelo vivo e prático do pai e da mãe, do que só você conversar e educar o seu filho através do discurso. Então, pais, pelo amor de Deus, observem mais o comportamento de vocês do que a fala. Ou seja, o que você está fazendo, não o que você está falando. Sim. Porque o falar, às vezes, entra por um lado e sai pelo outro. Às vezes a criança não está nem ouvindo. Mas ela está observando como você está reagindo àquela reação. Sim. Acho que é bem por aí mesmo, porque eu tenho alguns sobrinhos que às vezes a gente fala, nossa, como que ele sabe disso? Porque ele copiou o pai ou a mãe fazendo, né? Ou os tios, ou os avós, que seja. Não, e quantas vezes a gente não olha para o nosso filho tendo determinada reação, determinado comportamento, fala, né? E aí você olha e fala, acho que eu sei estou onde ele me pegou. vendo neste momento. Porque, claro, as crianças reproduzem o tom de voz, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente fala. É impressionante como a gente olha e você fala, eu sei exatamente de onde ele tirou isso. Ou é do pai, ou é da mãe, ou é de um avô, de uma avó. Porque é um comportamento 100% repetitivo. É quase uma peça teatral onde a criança encena uma outra personagem. Que ela observou em algum momento. Sim, sim. É loucura. Então isso é preocupante demais, né? Se a gente for pensar. Porque a sociedade que a gente está tendo aqui… É preocupante e explica muitas coisas, para quem é leigo como eu. Teve, acho que ano passado, o Felca, ele chegou a fazer um vídeo, né? Que mudou muita coisa, que ele gerou até lei. E você vê crianças com comportamento malicioso, sensualizando, talvez sem ter a dimensão do que aquilo significa. Provavelmente reproduzindo o ambiente onde elas cresceram. Claro, né? Claro. Não, e criança não tem noção. Então, a criança que fala um palavrão, ela sabe que é um palavrão, que é errado. Mas ela não sabe o que significa muitas vezes, né? Se você for perguntar, mas o que é isso que você falou? É um palavrão. Muitas das vezes, ela nem sabe o significado. Respondem que é um palavrão, porque elas aprenderam que aquilo é um palavrão. Mas elas não sabem o que significa a palavra dita e muito menos o que significa ser um palavrão. O palavrão, porque palavrão para elas é o palavrão. Não necessariamente é uma coisa feia, né? Exato. Então, uma grande preocupação dos pais, por exemplo, quando chegam no consultório. Raquel, eu não sei o que explicar para o meu filho que tem 5, 6 anos, que ele veio perguntar para mim o que é transar. Ou ele veio falar para mim que está transando com a amiguinha da escola. Uau! Pois com 5, 6 anos de idade, o que eu falo para os pais? Ele não sabe o que é isso. É mesmo? Que bacana. Pergunta para ele o que é transar. Você sabe o que é transar? Sabe? Explica. Nós sabemos o que é transar. Uma criança de 6 anos ouviu isso em algum lugar e só está reproduzindo. Normalmente, os pais vão perguntar o que é transar, as crianças respondem, é dormir um na cama, um do lado do outro na cama, igual você faz com o papai. Ou, transar é quando você gosta de uma pessoa e você tem vontade de beijar. Então, vem cada resposta completamente distante do que efetivamente é. De uma questão sexual, porque uma criança com 5, 6 anos ainda não tem essa noção sexual, né? Então, eu sempre falo para os pais, se as crianças trouxerem uma frase, uma demanda, uma pergunta, devolva a pergunta, é tão simples quanto isso. E aí, você entende, primeiro, o que está passando no mundo interno do seu filho, em que universo que ele habita ainda naquele momento. E aí, é nesse universo que você vai entrar. Né? Outra pergunta que os pais sempre entram em desespero e chegam no consultório. Mas ele perguntou como é que ele nasceu. Tá bom? Da barriga da mamãe. Ele tá perguntando como ele nasceu.
Não como foi feito. E não como ele entrou na sua barriga. Porque você já tá perguntando, meu Deus, o que Você eu já vou ter tá que com a explicar? malícia na cabeça. E eu falo, a criança só faz perguntas que ela aguenta a resposta. Então, por enquanto, por isso que toda criança pergunta como ela nasceu. Nenhuma criança começa questionando como ela entrou na barriga da mamãe ou como ela foi gerada. Ela pergunta como ela nasceu, se saiu da barriga. Responda somente a pergunta que o seu filho ou que a sua filha faz. Somente isso. Porque a malícia tá na cabeça do adulto e não da criança. Isso é muito louco, né? Porque a gente às vezes não pensa, né? A gente já fica na malícia. Meu Deus, como que ele tá perguntando isso? E a gente nem sabe. Tá vendo? A psicóloga sempre ajuda, não adianta. Sempre ajuda. Rá, você comentou na sua primeira frase, no exemplo que você deu, dentro de uma família, dentro de um carro, os pais falando, olha, não grita. Né? Dando uma orientação de que gritar é feio. Você não precisa gritar para conseguir as coisas. E aí, ok, dentro dessa camada, dessa família, isso é regra, é pacificado. Gritar representa uma coisa ruim. Isso funciona muito bem quando está dentro da família. Mas depois de um momento, numa outra fase, talvez que a gente possa explorar em outros momentos, a criança começa a ter contato, ou o adulto começa a ter contato com outras pessoas que tiveram um núcleo familiar diferente, onde a gritaria era uma forma de comunicação. E eu tive um problema com isso. Eu vivi numa família onde gritar era um sinal negativo. Ninguém precisava gritar para se expressar, para conseguir alguma coisa. E quando eu comecei a me relacionar com pessoas que gritavam sem nenhum motivo, eu achei muito estranho. Eu achei até ofensivo. Eu comecei a perceber que eu me ofendia e a pessoa não tinha intenção de me ofender. Isso acabou sendo, né? Isso acabou sendo um tema para mim e para ela. Muito louco isso. É verdade. Mas também é nesse momento que a gente descobre que não existem educações únicas. Existem dinâmicas familiares completamente diferentes. E é importante, o que traz pra gente dentro da psicologia essa consciência, sabe? É nesse momento que a gente tem a certeza de que a base educacional familiar foi bem feita. E que a criança realmente internalizou essa regra. Porque a hora que passa pelo desconforto, você olha como aquilo não sendo normal. Isso. Então, você internalizou muito bem o modelo familiar que seus pais te passaram. Só que daí você também começa a entender que o que te agride não é direto com você. É a forma de funcionamento do outro. Isso se chama casamento, que a gente vai falar. Porque cada um traz os seus modelos familiares, que muitas vezes são completamente diferentes. Então, junta um modelo familiar com outro modelo familiar, tentando construir um novo modelo familiar. Por isso que muitos casamentos, às vezes, entram em crise. Porque um traz um modelo que acha que é certo, o outro traz outro modelo que acha que é certo, e como é que a gente faz quando ambos estão certos? Porque é a vivência de cada um, né? Então, o autoconhecimento nesse momento é muito importante, porque você conhece os seus valores, os seus conceitos, tudo que foi passado, né, familiar, de família para você, e você entende também o do outro. E a hora que a gente derruba o conceito de certo e errado e a gente começa a ajustar o que é funcional para este novo modelo familiar, vocês conseguem ajustar talvez um terceiro modelo. Ou não, ou chega no consenso de que o modelo familiar de do casal é realmente o modelo mais saudável para educar filhos e para construir esta nova família. E o que você acha que é um modelo saudável para educar uma criança? Tem alguma regra? Tipo, que tem que ter? Não tem regra, Lu, mas a gente fala sobre muitas coisas. Então, você ser ético e íntegro, e dentro da terapia a gente fala que integridade é você pensar, falar, reagir e sentir da mesma forma. Tá, ser meio que equilibrado, vamos pensar. Ser equilibrado. Então, você precisa agir o que você fala. E você precisa pensar o que você sente. Porque senão a comunicação fica muito conflituosa, porque você dá a dupla mensagem o tempo todo para o outro, né? Então, uma hora o azul tá certo, a outra hora o azul tá errado. Então, a comunicação, e a gente sempre trabalha muito a comunicação de forma que seja clara para todo mundo. Essa história do eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende,
Isso é difícil, né? Nós não concordamos, nós psicólogos não concordamos. Por quê? Porque se a comunicação é clara, tem que ser a mesma coisa. Ela é clara para qualquer pessoa. Então, se você se comunica de forma que todo mundo entende, você é responsável por esta comunicação e pelo entendimento do outro. Diferente do se o outro vai concordar ou não com você, aí é sobre o outro. Mas a sua comunicação, a forma como você se expressa, precisa ser clara a ponto de qualquer pessoa entender. Então, essa é a sua responsabilidade. Olha, gravem isso. Deixem gravado no celular, porque isso é importantíssimo. Isso poupa muito tempo de discussão, de explicação. Sim. E aí, uma das coisas que eu também sempre penso é assim, que eu tenho bastante essa dificuldade de tentar deixar o mais claro possível para que todo mundo compreenda a minha mensagem, que é o que você está falando, né? Você está transmitindo a mensagem, ela tem que ser clara o suficiente. Quando a pessoa se faz de desentendida, você tem que repetir a mensagem para tentar ser mais clara possível. Desenha, né? Tipo, desenha. Então, depende. Se você tem a certeza de que ela tá fingindo demência... exato. Eu não queria falar dessa forma, mas já que você falou... Aí não é sobre você, aí é sobre o outro. Então, eu pontuaria assim, olha, eu tenho a plena certeza de que a minha comunicação está clara. Se você tem alguma dúvida, eu gostaria que você me dissesse aonde você não entendeu para que eu possa esclarecer. E se o outro entendeu tudo, ele vai se enrolar um pouco para tentar justificar o injustificável, né? Só que daí você joga a bola para o outro e aí você pede orientação. Porque, de fato, pode acontecer. Às vezes está clara a comunicação na sua cabeça, mas não está claro para o outro. E tá tudo bem não ficar claro para o outro. Só que daí, nesse momento, a gente não pode fingir que tá tudo bem. Você tem que perguntar. Você ficou com alguma dúvida? Aonde você não entendeu, que eu vou tentar explicar de outra forma até a gente chegar num consenso. Então, estamos nos comunicando. Eu acho que isso é o mais importante. É tentar ajustar e chegar numa comunicação clara para todo mundo. Ô Lu, eu costumo, pegando de gancho nisso que você falou, eu costumo usar uma frase que às vezes dói nas pessoas. E eu tô... liberado com isso. Eu não tô nem aí com isso. Que assim, como é que é a frase? O óbvio é um certificado de ignorância. Acho que é mais ou menos isso. Porque tem pessoas que falam, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas é óbvio pra você, não pra mim. O óbvio não existe. O óbvio é uma demonstração de que você é incapaz de compreender um olhar diferente do seu. Não é? Porque as pessoas que falam óbvio toda hora, elas não querem discutir e chegar num consenso. Elas querem só que a opinião delas seja levada prevalecida a sério e que prevaleça em relação às outras opiniões. Gostei dessa. Eu falo, a minha frase é um pouco diferente. Eu falo que o óbvio tem que ser dito. Essa é a minha frase padrão. O óbvio por mais que seja óbvio, tem que ser dito, explicado. É isso. Exato. Então, às vezes, e é automático, às vezes eu paro para pensar e eu falo, até na minha casa, aí eu não preciso falar isso porque é óbvio. Na hora que eu penso isso, porque é o meu automático, eu falo, eu tenho que dizer porque é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Então, eu ia falar exatamente e isso. Aí, na hora é óbvio para você, não necessariamente é óbvio para o outro. Então, quando eu me pego pensando, é óbvio, eu falo, então eu tenho que explicar. Então eu tenho que dizer, para que seja óbvio para todo mundo, porque por enquanto só é óbvio na minha cabeça. Se eu não verbalizei, só é óbvio na minha cabeça. E aí não dá para ser óbvio somente na cabeça de uma pessoa então, e eu cobrar do outro o que tá na minha cabeça. Então a gente tem aqui já uma dica, né? O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então diga sempre para não passar atestado de eu que mando. Sim. Basicamente é isso. Sempre. Tenho mais uma outra dúvida, essa é mais pro Samir. Na sua casa, quando você era pequeno, você que é um CDF, as pessoas falavam de dinheiro ou só tinha um cofrinho para você botar moedas? Como que funcionava isso? Lu, não existia assim uma conversa, vamos falar de dinheiro. Como é que era a dinâmica na minha família? Meu pai era uma pessoa que trabalhava, ele era o provedor da família, e minha mãe, na maior parte do tempo, ficou dentro de casa cuidando dos filhos. Minha mãe trabalhou muito também, sempre que precisava, ela procurava emprego, conseguia ajudar em casa. Então, eu acho que é meio clássico. A mãe é quem cuidava das finanças da casa. Até fiz um post esses dias, ontem,
no Dia das Mães, falando que a mãe é a primeira gestora financeira que nós conhecemos na vida. Porque ela que fazia todo o controle. Ela tinha que saber o que tinha que comprar, o que precisava, o que não precisava naquele momento. E eu vivenciava isso. E eu, na época de escola, meus amigos tinham um tênis bacana, super caro. E eu também queria ter. Só que eu nunca tive. Porque meus pais falaram que não dava para comprar e explicaram o porquê que não me dariam. Justamente pela questão do valor do dinheiro. Uhum. Você tem que fazer algumas escolhas. E eu aceitava muito bem. Isso não me tornou uma criança mais triste. Muito pelo contrário. Eu acho que como adulto, essas pequenas lições, observações financeiras contribuíram demais para que eu conseguisse ter uma capacidade de tomar decisões mais assertivas em relação ao dinheiro hoje. Então não era uma conversa assim, vamos falar de dinheiro. Era o dia a dia. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. No mercado isso aqui tá muito caro. Hoje a gente vai ter que substituir Exatamente. por isso. Hoje vamos levar um só. Então eram conversas assim que, observando, né, o comportamento dos pais, eu me senti sendo moldado também pro resto da vida. Você não teve muito assim, na volta a gente compra? Eu tive muito na volta a gente compra. Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. E eu não tenho o que reclamar da minha infância. Eu lembro que eu ganhava presentes que os meus amigos queriam ter e não tinham. Assim como eu também queria ter coisas que outros amigos queriam ter e eu não tinha. Então, assim, sou muito grato, muito grato. Não tinha mesada. Tinha mesada? Eu comecei a ter mesada. Eu acho que não era mais criança, pelo critério pelo da critério da doutora Raquel, aqui. eu também não era. Eu comecei a ter mesada com 13, já era pré-adolescente. Já era pré-adolescente, adolescente. Eu comecei a ter mesada, então a gente fala de mesada num outro episódio. Outro episódio. Mas eu não pedia muito, eu tinha bastante coisa. O dinheiro não era um tema discutido em casa. Eu acho que era mais na minha observado. casa nunca foi. E eu acho que isso é uma das coisas que eu sinto muita falta. Porque nunca foi. Era uma discussão de adultos, né? Então, quando as crianças estavam, a gente não se falava assim, não comprou isso agora porque estava caro no supermercado, mas nunca se falou de dinheiro, assim, na minha casa. E uma das coisas que a gente discutiu no Dia das Mães foi exatamente isso, sobre como a gente não foi preparada na família. Porque a gente sempre achou que dava para ter tudo, né? E aí, quando a gente não tinha, a gente ficava questionando, por que não pode ter? Né? Aí meu pai falava, porque eu tenho que comprar para 4. Se eu for comprar para uma vai dar problema, tem que comprar para 4. Então sempre era essa desculpa. E hoje a gente sente um pouco de dificuldade. Nós somos adultas que tivemos que aprender na porrada sobre dinheiro e não em casa. Então é uma coisa que eu acho que deveria se ter com mais facilidade. E eu, por exemplo, nunca falei de dinheiro com meu filho. Né, a gente começou a falar agora que ele já é adulto. Então ele também nunca soube como funcionava. Então é uma coisa que eu acho que deveria se colocar meio que numa regra. Estamos falando de infância, vamos ensinar as crianças sobre isso. Nem que seja numa metodologia mais fácil para elas entenderem. Mas é uma coisa de se pensar. Você que é um isso educador que você falou financeiro, é super importante, porque a gente fala sobre educação financeira. Então vamos fazer uma analogia. Dentro da escola é ensinado... nós somos alfabetizados na escola, correto? Então, todo mundo sai da escola sabendo ler e sabendo escrever. Isso, todo mundo que vai para a escola sai sabendo fazer isso. Uns sabem fazer isso muito bem, outros sabem fazer isso muito mal, mas no final das contas, todo mundo sabe como escrever e como ler. E a educação financeira não é uma matéria ensinada na escola. A educação financeira é algo que você aprende dentro da sua família. E olha como é complicado. Porque se você tem uma família onde a mãe é como a minha mãe foi, uma mãe controladora, financeiramente eu estou dizendo, porque ela sabe que viver na escassez é você ter um dinheiro que entra, você tem que alimentar algumas bocas, que é a da família inteira. Os filhos, você tem que fazer aquele dinheiro ser capaz de fazer isso. Então ela é a pessoa que fala, não, isso aqui dá, isso aqui não dá. Então se você tem uma família, uma mãe que é assim, e ao mesmo tempo tem um pai que fala o seguinte, a gente só vive uma vez, a gente vive uma vez na vida, vamos fazer. Quer viajar? Vamos viajar, depois a gente resolve as contas. Você tem dois exemplos tão distintos, e quando a criança cresce
e começa a ter que tomar suas decisões, quem que ela vai Se espelhar. se espelhar? Provavelmente na pessoa que era mais fácil ela se espelhar, que é quem gastava o dinheiro sem responsabilidade. Uhum. Então, dentro da mesma família, a gente tem exemplos muito distantes um do outro. Se isso fosse algo conversado, onde a conversa começa na escola, você já tinha mais ou menos um método, um caminho a seguir, a trilhar, e o beabá, você ia ser alfabetizado financeiramente. Então, métodos existem para você ensinar na escola, para que uma criança que tenha exemplo de um pai e uma mãe tão distintos consiga achar um meio termo. Encontrar a forma mais coerente de tomar suas decisões sem se endividar. Saiu essa semana passada, o governo lançou uma campanha para as pessoas negociarem suas dívidas. 81% das famílias brasileiras estão endividadas. Nossa. Você vê que e nunca esteve tão alto esse índice. Então é um sinal de falta de gestão completa. Bandeira vermelha de que brasileiro não sabe gastar o seu dinheiro. Eles se endividam para poder realizar os seus desejos ou as suas necessidades básicas. Ah, não, acho que brasileiro sabe gastar dinheiro, brasileiro não sabe poupar. Gastar, eles adoram gastar dinheiro. Vai a rodo. Gastam até o que não tem. É isso que eu ia falar, gasta o que não tem. Gasta o que não tem. O difícil é guardar o dinheiro, né? E os bancos, estão adorando. Porque eles te dão um crédito. Você, com o seu crédito, você não sabe o que fazer com ele, você gasta. Gasta mais ainda. E depois para pagar que é o difícil. Depois o banco vai só pegando os que juros você tem, o que você não tem. O que você tem, vai você ficar 10 anos pagando por uma decisão errada que você tomou em um momento de euforia da sua vida. De tipo, preciso ir para Paris. Poxa, tem mais uma última pergunta aqui. Uma infância boa cria adultos mais seguros? O que vocês acham? Cria. Mas assim, o que é considerado uma infância boa? Uma infância que você tem pai e mãe presente? Não necessariamente. É uma infância boa, que você tem boas lembranças, memórias. Que você tem boas referências. Que você tem bons modelos. Porque se você vive dentro de um ambiente saudável, e o que eu chamo saudável é um ambiente onde você tem afeto, você tem acolhimento, onde você pode falar sobre todas as suas questões sem medo do julgamento, sem medo da crítica. Isso é um ambiente saudável. Então, uma criança que vive dentro desse ambiente, ela pode ser quem ela quer. Porque ela pode ser ela mesma. Ela pode ser quem ela é, segura de que ela sempre vai ter um suporte emocional da família. Então, é isso que eu chamo de uma infância boa. Então, você poder escolher a roupa que você quer ir pro shopping. Independente se ela tá combinando ou não. Pô, gente, você pode escolher uma camiseta roxa de bolinha verde com shorts listrado laranja e azul. E você tá bonito, você tá se sentindo bem, você tá se sentindo feliz, você tomou a iniciativa da escolha. Uhum. Eu sei que os pais arrepiam o cabelo, porque eu vejo isso o tempo todo no consultório. Mas eu falo, olha, você vai deixar seu filho sair, que nem os pais falam, mas eu vou deixar ele sair que nem um palhaço? Eu falo, então, a gente vai tentar não julgar em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você ficar muito incomodada, lembrando que incomodado já ficava sua avó, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, porque o incômodo é seu, o seu filho tá super bem. Não passa na cabeça dele que combina os shorts com a camiseta. Porque esta não é a preocupação. Naquele momento ele está se sentindo super-herói porque ele conseguiu ter um processo decisório. Olha que autonomia, olha que independência ele poder abrir o guarda-roupa dele, abrir a gavetinha dele e escolher uma camiseta e uma bermuda. É a escolha, é o processo de escolha. O que os pais podem fazer nesse momento? Dê opções. Filho, a sua escolha ficou maravilhosa. O que você acha de escolher outra peça de roupa? E aí, de repente, fala, vamos tentar juntar? Se você realmente quiser educar sobre moda, faça esse exercício, dê outras opções e comece a ensinar que significa combinar.
Mas uma criança muito pequena, que ainda não vai conseguir, uma criança de 3, 4 anos, você não vai conseguir ensinar muitos conceitos de moda para essa criança. Deixa sair do jeito que quiser. É igual o filho que adora futebol e tem chuteira. Gente, ele quer chuteira. Todos os dias ele vai botar chuteira roupa. É sapato social eterno. Ele quer sair para todos os eventos sociais de chuteira. Mas é fase da infância isso. Deixa. Então, o que é mais importante? Você ter um filho, uma criança que nesse momento você está ensinando muito mais a ter autonomia, a ter independência, a ter segurança de escolha, ou um filho que você quer que ele saia todo alinhadinho na moda, porque o problema não é o seu filho sair. Os outros vão ver. Isso. Nossa, olha o problema não é a roupa que o seu filho está saindo. O grande problema dos pais nesse momento é o que vão pensar de mim? Vão olhar para o meu filho desse jeito e vão pensar, que mãe é essa que não viu que o filho saiu deste jeito? Então, é o julgamento, e ainda mais o julgamento do outro, de pessoas que você nem conhece. Então, você perde a oportunidade de criar um filho com uma autoestima saudável, com um processo de independência, de escolha, que ele vai fazer escolhas para o resto da vida dele. Você não vai estar lá para escolher o trabalho. Hoje você está lá para escolher a roupa. Mas e na entrevista de emprego? No relacionamento, você não vai poder escolher. Tem pais que acham que podem, mas não podem. Mas você não vai estar lá para escolher isso. Então, começa na infância todos esses processos, e isso casa na sua primeira pergunta. A infância molda o adulto? Claro que sim. Porque se você é podado na sua infância, você vai ser um adulto frustrado, mais quietinho, mais retraído, inseguro, mais retraído, mais dependente de opinião externa, inclusive, porque a vida toda você ouviu o que vão falar de você. As pessoas vão olhar para você e vão dar risada. Se você for com essa roupa, todo mundo vai rir de você. E a gente vai embutindo insegurança, a gente vai embutindo medo, a gente vai embutindo tanta coisa dentro desta criança, que se não for para terapia, é a consequência, o adulto vai ser a consequência desta criança reprimida. Muito mais difícil tirar tudo isso de dentro dela do que se prevenir e não colocar, né? Sim. Fazendo uma brincadeira aqui, você comentou, né, que a criança se inspira nos heróis dela. Se eu fosse ficar inspirado no meu herói de criança, hoje eu estaria usando uma cueca vermelha em cima de uma calça azul. Ele achava que ele era o Superman. Ô, Lu, tem 2 pontos que eu queria colocar aqui. Vamos lá. Um sobre uma fala da Raquel, sobre a relação de um casal. Você comentou quando o casal diverge dentro da relação, na comunicação. Isso é um problema. E quando você tem essa divergência porque o casal teve uma educação, o homem teve uma educação, a mulher uma educação diferente, quando os dois não conseguem falar sobre isso, é um sinal fortíssimo de que a relação não tá boa, né? Sim. Não é só uma questão de como educar, de conceitos diferentes. É questão de relacionamento. Os dois não estão conseguindo, não querem, não estão dispostos a resolver essa questão, porque não é tão difícil. Sim. Né? E outro ponto que eu queria falar sobre a comunicação dentro da família dos pais com o filho. Eu percebi na minha vivência que eu fui divorciado, eu fiquei casado durante alguns anos, depois me divorciei e as minhas filhas eram pequenas. Enquanto nós éramos casados, o dinheiro nunca foi um tema falado com as crianças. Mas a partir do divórcio, isso começou a ser uma conversa fazia parte da família, frequente. E deveria ser independente do divórcio. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também por conta disso. Porque também nunca foi falado e depois que a gente se separou, isso virou tema na mesa, né? Porque ia fazer parte de todo um contexto. E é uma das coisas que hoje o meu filho fala, a gente deveria sempre ter falado sobre isso. O feedback do seu filho. Com 18 anos ele fala isso. Ele fala, a gente sempre deveria ter falado sobre isso. Porque eu não sabia exatamente como que as coisas funcionavam. Agora eu tenho que saber de um lado A ou do lado B, né? E ele tá aprendendo na porrada de novo. Por isso que eu perguntei, como que a gente poderia corrigir isso, né, em novas famílias? Talvez de uma outra forma na infância. Eu lembro só do porquinho. Na minha casa tinha um porquinho para economizar. Era a única coisa que se falava. E mal se falava sobre dinheiro. Você quer viajar? Guarda o seu dinheiro no porquinho.
E eu me lembro que uma vez a gente foi viajar, meu pai falou, quebra o porquinho pra você levar o seu dinheiro. E eu fiquei com dó, quebrei o porquinho. E aí eu levei, e é óbvio que não foi o dinheiro do porquinho que pagou os passeios, mas eu achava que tinha sido. Sim. Ô Lu, o que você trouxe é um tema super importante, né? Essa questão da educação e do porquinho e como é que a gente direciona isso. Por quê? Frases que impactam demais a vida de um adulto, por exemplo. Isso é muito caro. Aí você cresce e você deixa de valorizar algumas coisas que são importantes porque o preço vira critério de escolha para qualquer coisa. Então é quando você vai, por exemplo, no supermercado, já adulto, e tem um arroz tipo 1 que você pode comprar, mas tem um arroz tipo 2 que você não precisa comprar esse arroz. Só que a vida inteira você ouviu falar que isso é muito caro. Então você vai sempre no que é mais barato. E aí você deixa outros critérios de qualidade, você pode gastar um pouco mais em algum momento porque é importante. Então você vai sair para jantar para comemorar seu aniversário de casamento. Você não vai num restaurante pagar um preço X porque é muito caro. Então tem algumas frases, você não precisa disso, isso é muito caro, que ficam ecoando internamente, né? Vira um decreto secreto dentro do adulto e que se ele não for para terapia, ele não entende, ele não acessa isso e ele só reage, porque ele não vai lembrar, ele não sabe que ele escolheu o arroz tipo 2, porque na infância ele ouvia que isso era muito caro. Não, ele simplesmente reage inconscientemente, porque valores e decretos, né, normas e valores familiares foram embutidos e que ele não questionou ao longo da vida dele. Por outro lado, tem a história do cofrinho. E aí temos um tema muito atual, álbum da Copa. R$1.005 no mínimo. Os meus pacientes querem pegar os R$350 guardados para comprar figurinhas. E os pais não deixaram. Por quê? Você não vai gastar toda a sua mesada com figurinha. Ou toda a sua economia. E aí eu falo, pera só um pouquinho. Qual que é o conceito do porquinho? Guardar dinheiro para comprar o que você quiser. E aí ele quer comprar álbum de figurinhas. Se esse foi o acordo, né? Faz todo sentido. E é isso que eu falo de dupla mensagem. Então, se você ensina o seu filho, e aí a comunicação, se você ensina o seu filho que ele vai guardar dinheiro para a viagem da Disney, ele não pode pegar o dinheiro, não pode entre aspas, ele não deve pegar o dinheiro para comprar o álbum, as figurinhas do álbum da Copa, porque aquele dinheiro tem um destino, vocês estão trabalhando para um objetivo. A partir do momento que não existe o objetivo, a família quer fazer a educação, e depois eu quero ouvir um pouco do Samir, que é o especialista. Se a família quer trabalhar a educação financeira com esta criança, onde mostra que você precisa guardar o seu dinheiro para que você possa adquirir as suas coisas, para entender que isso tem um custo, isso tem um preço, mas além do preço é o valor que está agregado, que está embutido atrás disso. Se você mostra para essa criança que aquele dinheiro é destinado para o que ela quer comprar, chega a oportunidade, ela quer comprar todos os R$350 que ela guardou em figurinhas, por que não pode? É desesperador para uma mãe, mas... Sim, mas você tem que ser claro na comunicação. Porque provavelmente um pai ou uma mãe fala isso para os filhos, é porque eles são assim com as finanças deles também. Então, se você fala o seguinte, ó, você tem R$350 para gastar com figurinha, você pode falar pro seu filho, olha, mas você quer completar o álbum? Porque para completar o álbum, o dinheiro que você tem não é suficiente. Você vai ter um álbum faltando figurinhas, e você vai ter que gastar muito mais dinheiro que você não tem para completar esse álbum. E aí você negocia. Você pergunta para ele o que ele quer fazer. Se ele quer gastar as economias que ele teve algum esforço para acumular para uma coisa que não vai ficar completa ou não. E se ele falar, eu quero, tudo bem. Tá tudo bem. Ele tá pagando
pela frustração dele, talvez. Mas essa frustração vai trazer de volta um aprendizado que ele vai usar em decisões futuras. Sim. E a questão da educação financeira, eu acho que não é só ensinar sobre dinheiro. Também tem isso, mas eu falo que eu acho que a primeira educação financeira que a gente precisa dar para os nossos filhos é a diferença do conceito do que é valor e do que é preço. A partir do momento que a criança entende o que é valor e é preço, você pode começar a falar sobre dinheiro. Que eu falo, eu acho que educação financeira, existem vários passos a ser seguido. Mas é muito difícil, né? Você, ainda mais uma criança, dar uma dimensão do que é valor, do que é preço. A criança, ela não ganha dinheiro pelo esforço dela. Não. Então não tem como medir. Não tem como ter uma régua para saber. Isso que eu ia falar. Ela não tem discernimento ainda. O valor é compatível com o preço. Ela depende completamente dos pais ou de outras pessoas para isso. Depende, mas é dos pais que eu tô falando. Porque a criança tem o desejo. Eu quero comprar um chiclete. Eu quero ir pra Disney. Se o chiclete custar R$1 ou custar 10, para ela é a mesma coisa. Exato. Então tá tudo bem. Tá tudo bem ela ter essa dúvida. Quando eu falo que os pais precisam ensinar e agir a diferença do preço e do valor, por exemplo, vamos para o shopping, vamos almoçar no shopping, criançada. E aí a criança passa em frente a uma loja de brinquedos. Mãe, compra um carrinho? Eu não tenho dinheiro. Na próxima loja ela entra para comprar um sapato. Então, e é cadê esse dinheiro que faltou pro carrinho? É nesse sentido que eu falo que os pais precisam explicar sobre preço e valor. Então, falar para uma criança que você não tem dinheiro, e aí a gente está falando de preço, na cabeça da criança, ela não sabe o número, mas é preço. Você não tem dinheiro para comprar um carrinho, e na loja seguinte você compra um sapato, a primeira coisa que a criança fica é: como assim? O meu pedido não é importante. Sim. Logo, eu não sou importante para o meu pai e para minha mãe. Isso porque ela é criança, porque a hora que ela descobrir que o carrinho custa 10 e o sapato da mamãe custa 500, aí ela vai surtar mesmo, aí vai fazer birra dentro do shopping. Ela não tem essa noção, tá? Quanto custa um carrinho e quanto custa um sapato. Ela não tem essa noção. Mas é aqui que eu trago a questão do preço e não do valor financeiro, né? Do número, do dinheiro e do valor. Então você precisa falar para o seu filho, se você não vai entrar numa loja para comprar o carrinho, mas você precisa de um sapato, você vai ter que explicar. Você vai ter que chegar e falar: mamãe veio no shopping hoje para comprar um sapato que a mamãe tá precisando. É isso, filho, a mamãe não tem o dinheiro para comprar o seu carrinho, porque a mamãe precisa de um sapato para trabalhar. E hoje eu não consigo comprar as duas coisas. Agora, se a mamãe não precisar do sapato, eu vou pedir para a mamãe fazer um curso de educação financeira com o Samir. Porque realmente é um ótimo exemplo. Porque ela não precisava de nada, né? É isso, e de novo, a criança age, o adulto é uma criança que observou os pais. Neste exemplo, uma criança que ouve que o desejo dela não é importante, que tudo que é para ela não é importante, é aquele adulto que tira a roupa para dar para o outro e que não faz nada para ele. Por quê? Porque ele aprendeu desde criança que ele não é importante. E para essa mãe, às vezes ela não tem também capacidade de entender como isso está impactando o filho. Porque ela fala: eu faço tudo pelo meu filho. Tudo que ele tem sou eu que dou. Sim. Mas para ele, o universo dele é esse. É você e ele, e o dinheiro seu é dinheiro dele. Dinheiro nem número, porque ele nem sabe matemática. Então tudo que você compra é de todos. Quando você começa a criar condições, isso aqui eu compro, isso aqui eu não compro, e ele se sente deixado de lado nessas decisões, é muito difícil explicar isso para uma criança. Sim. Isso mexe profundamente. No emocional forte. Bom, gente, se a gente for ficar aqui, a gente vai falar de situações, mas de novo, trazendo outro exemplo que muita gente acho que vive em casa, os pais que viajam a trabalho. E aí eu falo de novo na questão do que é o preço e o que é o valor.
Tem crianças que ficam ansiosas esperando os pais voltarem de uma viagem de trabalho só para saber qual presente que o pai e a mãe vão trazer. Foram doutrinadas, hein? Mas é isso que eu ia falar, foi doutrinada, porque meu pai sempre viajou muito e ele nunca trouxe nada. Ele estava trabalhando. Sim. Mas eu tinha colegas que falavam assim, meu pai trouxe esse chocolate do free shop. Eu falava, nossa, meu pai nem passa, acho que no free shop, porque ele vem correndo. Mas é doutrinado, exatamente. É isso. É condicionado, eu modelo. estou indo viajar, na volta você vai ganhar um presente. Então você vai ficar com a minha ausência pra ganhar um presente. Mas isso, de novo, você está formando um adulto ruim. Péssimo exemplo. Né? Sim, não tem a menor dúvida. Você está mostrando uma coisa errada. Porque só o que troca por presente. Você não ensina sobre a ausência, sobre a presença, sobre a importância da família unida, sobre eu preciso me ausentar porque o meu trabalho exige isso. Então, dentro de uma viagem de trabalho, você pode dar tantos exemplos educacionais para o seu filho e até por culpa da ausência e do excesso da carga de trabalho, os pais trazem um presente. E não é incomum quando, por alguma razão, o pai não traz nada, a criança olha e fala, você não trouxe nada? Não, ela vira as costas e sai andando, ela faz birra. Então, assim, a presença ou a ausência do pai não faz a menor diferença na vida dessa criança. Né? O que faz é o presente. O que faz é o bônus da ausência. E aí, este adulto vai crescer também desta forma, achando que ele só é importante quando ele tem algo para dar para o outro, senão ele não tem importância. Sobre preço e valor, eu queria também fazer um comentário. Um adulto, quando ele vai, por exemplo, num restaurante, ele avalia se o preço que está no cardápio é compatível com aquilo que ele vai comer e se ele quer pagar aquilo lá. Então ele toma essa decisão baseado em muitas variáveis. Às vezes ele fala assim, eu não quero nem ver o preço. Tô aqui, a comida é boa e vou comprar. Mas a criança não sabe disso. Mas a criança sabe que aquele restaurante é um restaurante top. É mais caro do que aquele outro que ela costuma ir. Então, quando você, pai, mãe, for levar seu filho num restaurante para celebrar alguma coisa, não fale para ele isso aqui é muito caro. Deixa ele pedir o que ele quiser. Você já levou para esse lugar porque você sabia que você podia. Você está valorizando isso e está valorizando a escolha do seu filho. Deixa ele comer sem saber o preço. Isso é valor. Não tem que ficar falando, não, mas isso aqui é muito caro. Pega uma coisa mais baratinha. Senão seu filho vai crescer, em vez de ele olhar a descrição do prato, vai começar a olhar o preço. Para depois ver o que ele consegue comprar. A escolha é eu falo, a linha da direita e não a linha da esquerda. Você escolhe o que é mais barato, não o que você realmente quer comer. É isso aí. Então, pais, não adotizem as crianças. Deixa a criança brincar, deixa a criança sair com a roupa que ela quiser escolher de chuteira, combinando ou não combinando. Sentem com seus filhos, né, para ouvir uma história, para assistir alguma coisa. O mundo da criança é o mundo da casa e é o mundo da escola. Não é um mundo tão repleto de opções assim. Então a gente precisa fazer parte desse mundo das crianças, entender que brigar com um amiguinho é o pior dia da vida deles. E dividir com seu filho ou com a sua filha o pior dia da vida deles. Porque ele brigou com o amiguinho, porque o amiguinho faltou na escola, porque ele ficou sozinho no intervalo, que é recreio. Então, é tentar entrar no mundo da criança sendo criança, mas com uma maturidade e com uma inteligência emocional de um adulto, mas não é para levar no salão de cabeleireiro, não é para pintar a unha de uma criança, não é para passar batom, não é para fazer escova, não é para pintar o cabelo, não é para transformar o seu filho, criancinha, no influencer. Trate criança como criança. Isso, e uma dica também agora, para fechar minha participação no episódio de hoje. Assim como as crianças aprendem com os pais também aprendem com as crianças. A gente deu um exemplo aqui hoje. O óbvio tem que ser dito para uma criança e para os adultos também. Sim, mas principalmente para uma criança. Então a gente fecha agora o nosso episódio sobre infância. Tem outros episódios para falar sobre todas as fases da vida. E a gente agradece a presença de vocês. Dá um like. Até o próximo. Até mais, gente.